Olá, meu nome é Jaildo, sou sacerdote de Umbanda Sagrada e hoje falaremos sobre as divindades de Deus. A palavra divindade ela tem um significado bem amplo, né? Sempre houve culto a divindades a nível planetário, né? Sempre houve culto a divindades em toda a extensão, em todo o continente do nosso planeta. Em todos os povos que aqui estiveram, todos os povos que aqui estão e todos os povos que estarão sempre cultuarão divindades de Deus. Por quê? Divindades são seres mistérios de Deus, criados em Deus, mas que Deus qualifica-os com os seus verbos sagrados. Ou seja, são seres divinos criados por Deus para manifestar os seus poderes. Então, as divindades são em si a manifestação de Deus. Então, você pegar nas grandes culturas, né, acho que sempre teve grandes ensinamentos sobre anjos, arcanjos, querubins, serafins, devas, divindades gênios, divindades dragões, divindades. Tem uma classe de divindade chamada tronos. Essa classe de divindade ela não foi explorada por muitos, né? Pouquíssimo se fala sobre tronos. Um aqui, outro ali, você pega o Apocalipse e fala sobre trono. Quando você pega a própria Bíblia, né? Fala sobre o trono de Deus. Os tronos são poderes de Deus. Só que nesses poderes de Deus, a divindade de Deus, o Pai Olorum, cria divindades, seres mistérios que manifestam esse poder. Esses tronos, esses poderes divinos, ou seres divinos manifestando poderes de Deus, é o que nós cultuamos como orixá da Umbanda. Né? Cada orixá é um poder de Deus. Cada orixá que nós cultuamos é um verbo de Deus, é um trono de Deus. Claro, os orixás que nós cultuamos estão no plano natural da vida. Por isso as pessoas confundem entre a natureza, o ser divino, o orixá e a natureza. Porque nós estamos no reino natural, tá bom? Teremos uma aula só sobre planos da vida e vocês vão compreender mais esses detalhes. Mas as divindades, tronos naturais, são cultuados como orixás, como deuses egípcios, como os deuses hindus, como os deuses indígenas brasileiros, né? São cultuados por todas as nações e povos como deuses. Mas na verdade são tronos de Deus, são divindades manifestando poderes de Deus. Por exemplo, Pai Oxalá é o verbo da fé de Deus. É o trono da fé natural de Deus. Mãe Oxum é o trono do amor natural de Deus. Nós temos as divindades para nós, são os tronos de Deus. Nós umbandistas compreendemos os orixás não como seres separados de Deus, mas como seres indissociáveis. Eles são a manifestação de Deus. Cada orixá é um poder de Deus diferente. Então você cultua Iemanjá, é a deusa do mar. Nós cultuamos Iemanjá porque ela é o mistério gerador de Deus. O divino criador Olorum, nosso Pai, né, o Senhor dos universos. Então, cada divindade é cultuada dessa forma, na sua polaridade masculina ou feminina, porque Deus externalizou dessa forma. Assim, os grandes estudiosos e espiritualistas na quinta esfera ascendente e também, né, quem já vivenciou aqui, tem essa ciência das divindades que regem o planeta. Divindade regente do planeta são manifestações de Deus, nosso divino criador, Olorum. Né? Então a divindade é um ser gerado por Deus. Né? É gerado, é qualificado, é manifestado, é externalizado. Quando a divindade se assenta em algum canto do planeta, ali o seu mistério sagrado externaliza e cria uma nova morada. Por exemplo, a junção de duas divindades de Deus, o trono masculino da fé fatoral e o trono feminino da fé da geração fatoral, juntos, assentados nesse cantinho do universo, gerou o nosso planeta. Eles se assentaram, uniram os seus mentais divinos e criaram o que hoje nós conhecemos 6 bilhões de anos para criar o nosso planeta. A pessoa me vem, em 7 dias, 6 dias ele criou, no 7º descansou. Olha para a pessoa, deixe de marmotagem. Deixe de marmotagem porque Deus é um ser divino macrocósmico. Ele não limita a vida, né? Deus, ele existe, preexiste em tudo e em todos, e as suas divindades manifestam os seus poderes e criam os meios, mundos, moradas, planetas, para que a vida subsista. Para que Deus em suas micropartes tenha experiências diferentes que Deus quer sentir, vivenciar no seu exterior. Né? Então assim, as divindades,
além de elas se assentarem em algum local e manifestar o seu poder sagrado, elas são regentes da evolução dos seres. Ou seja, tudo que Deus cria são qualificados pelas suas divindades, pelos seus verbos, os seus poderes. Então você tem filhos da fé, por exemplo. Filhos foi feito lá no trono da fé, lançado, exteriorizado. Um dos tronos da fé, masculino ou feminino, vai puxar esse ser. Um outro, se foi masculino que puxou aqui, os seres femininos qualificam, né? Então sempre vai ser um par magnético, masculino e feminino, que vai magnetizar aquela nova estrela, aquele novo ser. Então os tronos sagrados de Deus qualifica a vida, dá uma psique, dá uma forma, dá um jeito de ser, mas a vida, a existência é Deus. Eu sou filho do orixá tal, quer dizer o quê? Que você foi criado por Deus e foi externalizado por Deus, e um casal de tronos, um par de tronos divinos, te recebeu naquele momento que ele externalizou, te recebeu, te deu o formato de uma estrela, te qualificou, te deu uma psique, te deu um jeito de ser, individualizou, e te lançou na evolução. E você chegou aqui. Para chegar aqui na morada humana são 6 milhões de anos. Aí você fala, eu tenho 30 e poucos anos. Eu olho para você e falo, é mesmo? Deus te abençoe, mano. Que mente limitada nossa, né? Somos muito limitados em relação às divindades de Deus. Então, o processo de evocar os tronos de Deus, os sagrados orixás naturais que nós evocamos, nós trabalhamos com a divindade, o lado flatural, o lado natural e o lado espiritual, por isso que é Pai, Filho e Espírito Santo, ou Olorum, Oxalá e Fá, né? Até a gente salta no chão e né, cruza a testa com a nuca, que é o Olorum, né? No chão, Olorum, Oxalá e Fá, ou assim, Olorum, Oxalá e Fá, né? Ou Pai, Filho e Espírito Santo, é a igreja sagrada, é a trindade. Que está todo o lado divino, fatoral, todo o lado natural, que são os orixás que nós cultuamos, e todo o lado espiritual, que são os guias espirituais que vêm prestar o nosso socorro. E dentre os guias espirituais estão nós, os seres humanos. Porque nós somos a face espiritual. O Espírito Santo de Deus são formados por todos os espíritos humanos, né? E em processo de humanização. Isso é muito importante, que a gente sempre relembre que nós somos parte. Estar na Umbanda é saber, sentir, vivenciar e sempre estar atento a lembrar que somos parte da hierarquia do corpo sagrado exterior do Divino Criador, porque as suas divindades, os seus verbos, nos qualificaram quando nós fomos criados por Deus. Todo mundo é assim, independente da religião, gente. As pessoas limitam. Se você não batizar nessa religião, você não é de Deus. Eu olho para a pessoa e falo, burro, chucro, ignorante. Vai para o inferno, demônio. Sai da minha frente. Porque todo mundo é criado, gerado e externalizado por Deus, qualificado por uma divindade, né? Qualificado por um par magnético divino. E a partir dali você começa o seu processo evolutivo até chegar na morada humana. Aí no planeta Terra tem milhares de moradas. Entre elas tem uma que é a morada humana. Dentro da morada humana ainda tem as divindades que regem o planeta. Né? Que rege o planeta e rege a morada. Tem a divindade que rege a morada. E aí é que ainda vem nós. Ou seja, a coisa é muito mais grandiosa. Né? E as divindades que nós cultuamos na Umbanda estão intrinsecamente ligadas aos 7 mistérios sagrados de Deus, os seus 7 sentidos divinos, né? Que é o sentido da fé, o sentido do amor, o sentido do conhecimento, da justiça, o sentido da lei, o sentido da evolução e da geração. Os 7 princípios básicos sagrados de Deus. Os princípios criadores e geradores de Deus são os seus 7 tronos originais puros, criadores e geradores, são úteros divinos gigantescos, né? E as divindades são criadas nesses 7 úteros divinos de Deus e externalizadas. E as divindades mantêm a criação exterior. Elas criam os meios, são responsáveis por criar os meios e manter os meios. E manter a vida lá dentro. Então nós estamos aqui porque tem uma divindade regendo essa morada e tem divindades mantendo a vida aqui dentro, ou seja, nos auxiliando a vivenciar as nossas experiências humanas. E tem divindade ancestral, fatoral, mantendo a nossa eternidade, porque o corpo é perecível, mas o espírito é eterno. Porque nós somos a manifestação de Deus que é eterno em si mesmo. Então eu digo que buscar o humanismo na Umbanda é sagrado, é mais que sagrado. Porque nós temos que buscar, além de buscar desenvolver os dons humanos, sutilizar o nosso espírito, né? Através de chakras, através dos campos magnéticos, através dos 7 sentidos, através da mudança de vibração íntima dos meus comportamentos e principalmente das minhas reações, que é eu vou me humanizando, eu vou me conectando com as forças. Tenho então que, enquanto umbandista, participar das ritualísticas, as iniciações, para que dentro da iniciação eu me reconecte com as forças naturais, as forças divinas naturais e as forças espirituais de Deus. E eu me reconectando e trabalhando isso em mim, eu vou acendendo a minha luz interior. Ao passo que eu vou acendendo a luz interior, eu vou me humanizando.
E humanizar não é, ah, meu Deus, virou um santo, virou um anjo. Não, gente. Se humanizar é ter emoções, sentimentos, atitudes, comportamento humano e manifestar a Umbanda em nós. De bondade, serenidade, fraternidade, união, caridade, olhar para o lado, estou desenvolvendo, ótimo, então olha para o lado que tem um irmão que está menos evoluído, está ali precisando de socorro, precisando de ajuda. Tem muita gente que acha que a Umbanda é um pó mágico, né? Joga um pozinho, né? E essas pessoas são ignorantes acerca das coisas de Deus dentro da Umbanda, porque não conhecem as divindades que regem o planeta, que regem as moradas, não sabem nada sobre as divindades de Deus. Uma grande maioria acha que são deuses, que nós cultuamos deuses separados, né, dissociados de Deus, separados, tipo, tem um Deus e vários deuses. Não. Essas pessoas precisam acordar. Nós precisamos acordar. As divindades de Deus são a manifestação dos verbos de Deus. Deus os manifesta e eles manifestam os poderes de Deus. E nós somos seres de Deus qualificados por essas divindades. Então nós somos parte da hierarquia das divindades de Deus. Seres humanos em processo evolutivo. Só precisamos o quê? Acordar, despertar, se sentir parte da criação e ver que a criação como um todo, a vida exterior a nós, faz parte do corpo divino das divindades de Deus e do corpo sagrado do todo, que é Deus, nosso Pai Olorum.